A TV por assinatura anda a passos largos à beira da falência. O que antes, nos anos 90, era sinônimo de status e poder, hoje em dia as pessoas não querem nem de graça. Operadoras como Sky e NET se popularizaram no Brasil a oferecer uma tecnologia totalmente inovadora ali nos anos 90. Então, se você quer saber um pouco sobre a história da TV paga, do sucesso ao declínio, e agora à beira da falência, fica comigo até o final do vídeo, após a vinheta eu te explico melhor. Então, para que vocês possam entender melhor sobre o que está acontecendo com a TV paga, tudo começou ali nos anos 90, aonde tínhamos o sinal analógico em atividade no Brasil. E a TV paga ela se popularizou oferecendo serviços de TV por assinatura, aonde as pessoas tinham opções de ter canais fechados, canais de documentários, esportes, filmes e séries. Tudo isso era inovador na época. E para que vocês possam entender, nesse tempo só tinha um sinal analógico disponível. Então, quem tinha condições investia um dinheirinho a mais na questão de ter canais pagos disponíveis. E nesse tempo, quem tinha TV por assinatura era sinônimo de status no Brasil. Igualmente você ter um carro ou um objeto de bem aí. Então as pessoas elas tinham esse pensamento e essa convicção. Mas com o tempo, nos anos 2000, a TV por assinatura ela se consolidou e explodiu em números de assinantes. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, no Brasil, o pico de assinantes chegou a quase 20 milhões de clientes em todo o Brasil. E nesse tempo, canais como ESPN, Disney, Discovery Channel e outros canais eram os queridinhos dos brasileiros. E todo mundo fazia questão de ter e de mostrar que tinha a TV por assinatura disponível. Mas outras tecnologias também avançaram. O sinal analógico, na transição para o sinal digital, começou a aparecer e operadoras como Sky e Oi TV, entre outras, ofereceram a Sky Livre, a Oi TV Livre e, nesse tempo, ofereciam canais abertos grátis, só que houve uma grande decepção que depois começaram a cobrar por esse serviço. E muitos clientes ficaram na mão e decepcionados com essa tal tentativa das operadoras em tentar cobrar por esse serviço. Então muita gente acabou abandonando o sistema. Foi aí que apareceu também a Sky Gato, como bem dizer, né? Então esse serviço se popularizou e aí começou o declínio da TV paga. Muitos assinantes deixaram de assinar a Sky, a Oi, entre outras, e abandonar o sistema justamente para poder ir para o sistema alternativo, a tal pirataria. Então isso acabou, ano após ano, diminuindo a base de assinantes e operadoras começaram a ter prejuízo no seu serviço e os preços a cada ano aumentando cada vez mais. Então, só para vocês terem uma ideia sobre tudo aquilo que eu estou falando no vídeo, eu conheci vários e vários clientes, colegas, né, que eu fiz amizade, que tinham TV por assinatura ali nos anos 90 e até os anos 2000, mas devido às operadoras cobrarem por esse serviço em relação aos canais abertos, né, quem é que queria ter canal aberto e está pagando por isso, né? Então muitas pessoas abandonaram esse tipo de serviço. Conheci pessoas que usavam a parabólica na época do sinal analógico, entre a transição do analógico para o digital, pessoas que deixaram de usar a parabólica para ter a Sky Livre, a Oi TV Livre, justamente para ter canais digitais, canais abertos, e com a promessa que não pagaria nada por isso. E se a pessoa quisesse, poderia assinar um pacote para ter canais pagos disponíveis. Só que nesse tempo, nesse meio período, as operadoras começaram a cobrar por esse serviço.
muitos usuários que compraram a Sky Live ou ETV Live se arrependeram de ter comprado o equipamento, e muitos entraram na justiça, né, processando as operadoras por tal prática e tal serviço, justamente porque não ficou explícito no contrato que cobraria por esse serviço depois de um certo tempo. Então, se eu não me engano, depois de 1 ano, 2 anos, eles começaram a cobrar por esse serviço. E muitos usuários não sabiam da tal prática. E então, muitos assinantes acabaram pulando fora da TV paga por causa disso. Várias tecnologias acabaram aparecendo nesse período, como o streaming e agora a TV 3.0, de um modo geral, acabaram fazendo com que a TV paga perdesse relevância em meio ao público no Brasil. Dados mostram que hoje, em 2025, temos pouco mais de 6 milhões de assinantes ainda ativos na TV paga, uma queda de 60% em relação ao que era antes, né, no auge da TV paga, a TV por assinatura. Então, muitos clientes acabaram abandonando. Então, por mais que as operadoras se esforcem em oferecer algo a mais, algum serviço a mais, os clientes não querem nem migrar mais à TV por assinatura. Preferem outros meios de assistir televisão e entretenimento. Vocês sabem muito bem que a TV por assinatura, o conteúdo é muito repetitivo, canais aí sem muito que ter ou mostrar, então o cliente ele não quer mais saber de TV por assinatura. E nos dias atuais nós temos muitas variedades de entretenimento, né? Então temos Netflix, Prime, entre outros, temos os IPTVs ilegais aí que tem disponível, que para mim foi a pá de cal definitiva em relação à TV por assinatura. Então, pensa bem comigo, eu tenho um IPTV ali que eu pago R$20, R$30, e eu tenho quantos canais eu quiser, tenho filmes e séries. Quem é que vai deixar de pagar R$20 para pagar por uma assinatura caríssima que é cobrada nos dias atuais? O consumidor, se ele for botar a cabeça para funcionar, ele não vai querer pagar por um serviço tão caro. E hoje em dia, as TVs, elas já são smart e já vêm com aplicativos disponíveis, onde as pessoas acessam com facilidade e totalmente gratuito, né? E tem outros serviços que são pagos, porém, num preço bem acessível. Sem falar da pirataria também, onde a pessoa tem um acesso totalmente grátis, sem pagar nada por esse serviço. Então, para mim, isso aí foi a pá de cal em a TV por assinatura que anda a passos largos para a falência. Então agora, em 2025, operadoras estão tentando se reinventar agora com as novas tecnologias como o streaming e estão migrando seus serviços para a internet, para o digital, sem precisar de negócio de antena. Então, operadores estão tentando sobreviver aí, tentando atender esse público. E aí eu quero saber de vocês, se as operadoras, após esse período da TV paga via satélite, se elas vão conseguir sobreviver nesse mercado tão competitivo, o que vocês acham que as operadoras devem fazer para atrair essa clientela, para que eles fiquem com elas no streaming, que é o futuro, como dizem, e sem falar também da TV 3.0 aí, que é uma nova tecnologia que o governo assinou o decreto e que vai passar a vigorar agora nesses anos seguintes que vão ocorrer aí. E quero saber de vocês o que vai acontecer, o que vocês acham. Beleza, pessoal? Aqui é um vídeo só informativo aqui, só para dizer um pouco sobre a história da TV paga, a decadência e como está nos dias atuais. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro das novidades da tecnologia e do mundo das antenas. Valeu!